Meu Deus, quanta diferença o discurso do Lula para o do Bolsonaro. Lula fala rapidamente em um ano de governo tudo o que já foi feito. Bolsonaro vive um ano falando mal das urnas e atacando o Supremo Tribunal Federal. Justifica o nosso voto, porque nós fizemos o L. Digo para vocês que não tem nenhum governo e nenhum país que em tão pouco tempo conseguiu fazer o que nós fizemos nesses primeiros 12 meses de governo. Esse ano foi um ano que nós dedicamos praticamente a recuperar o Brasil. Se alguém aqui já fez reforma em casa, sabe o que é reforma. Sabe o que é refazer coisas que nós tínhamos feito e que foram desmontadas. Sabe o que é você reconstruir coisas com a base parlamentar menor do que aquela que a gente já teve. Que, portanto, é preciso muita competência, porque faz um ano e não aconteceu tudo. Alguém já plantou soja? Joga a semente, tem que esperar 4 meses. Pode ficar olhando, vai demorar 4 meses. Alguém plantou milho, vai demorar de 4 a 6 meses. As coisas não nascem no dia. 90% das coisas que nós anunciamos, ainda não brotou. Ainda não brotou. E é o ano que vem. É o ano que vem que vai começar a brotar e vocês vão estar em campanha. E vocês vão ter orgulho de dizer: nunca se tratou quilombola como está sendo tratado, nunca se tratou indígena como está sendo tratado, nunca se respeitou tantas mulheres como agora, nunca se respeitou tanta juventude, nunca se criou tantas políticas públicas para atender a diversidade do nosso povo. E é isso que vai acontecer. A cada dia vamos fazendo mais uma coisa. Se tiver dificuldade, a gente pode demorar um dia mais, mas a gente vai fazer. E eu quero te dizer, Cleiton, que aqui está o Haddad, que aqui estão outros ministros. E nós sabemos que a economia brasileira tem que crescer. E nós sabemos, para ela crescer, tem que ter investimento. E nós sabemos que para ter investimento, tem 2 investimentos. Um é privado, quando a gente tem projeto. Mas se não tiver privado, a gente tem que ter dinheiro público para fazer a economia crescer, para fazer gerar emprego e fazer distribuição de riqueza nesse país. É assim que vai acontecer. É assim. Eu, em janeiro, encontrei com a presidenta do FMI em Hiroshima. E ela veio conversar comigo, presidente Lula, porque a crise econômica está muito difícil e porque o Brasil vai crescer como a 0,7%. Eu falei: que 0,7%? Você não conhece? Nós brasileiros não desistimos nunca. E agora a economia vai crescer no mínimo 3%. Os empregos, nós vamos chegar a 2 milhões. É muito? Não, é pouco, eu quero mais. E vocês também têm que querer mais. Nunca se contente com aquilo que a gente faz. Peçam mais. Peçam mais. Porque quanto mais reivindicação, mais a gente tem coragem e motivação de fazer as coisas. O agronegócio que votou majoritariamente contra nós, nunca recebeu a quantidade de dinheiro que recebeu nesse plano safra que nós fizemos agora. Nunca. E vamos fazer mais, porque nós não queremos fazer para eles. Nós queremos fazer pelos países. E eu vou contar uma historinha para vocês. Em 2005, nós tínhamos conseguido, Edinho, fazer 100 bilhões de dólares de fluxo comercial. A somatória entre o que a gente exportava e o que a gente importava deu 100 bilhões de dólares. Nós fizemos um coetâneo que ficou lá meses. Esse ano, nós tivemos superávit, ou seja, como se fosse lucro de 100 bilhões de dólares. Ou seja, é uma revolução que foi feita nesse país. E tem gente nossa aqui falar, mas o agronegócio, a gente está exportando commodity. Obviamente que é bom a gente exportar, porque o commodity também nós temos que lembrar,
quanto de tecnologia tem num grão de soja, quanto de genética tem no milho, quanto de genética tem num frango, num porco, num boi. Antigamente, quando eu comecei a presidência, um boi demorava 5 anos para ser abatido. Hoje, com 20 meses, você abate o boi. Imagina a qualidade da carne como melhorou. Imagina a quantidade de dinheiro que se ganha por conta disso. Isso é genética, isso é investimento, isso é pesquisa. Isso é, na verdade, o que esse país precisa. E agora queremos fazer o mesmo para a indústria. É por isso que nós não fizemos acordo com a União Europeia, porque a gente não quer ceder em compras governamentais. Compras governamentais é uma coisa para a gente atender os interesses do governo, do fortalecimento da indústria e fazer com que as nossas micro, pequenas e médias empresas cresçam. É por isso que nós vamos voltar a colocar componente nacional. Nós vamos voltar a fazer navio e vamos exigir pelo menos 65% de conteúdo nacional nas coisas fabricadas para gerar emprego aqui dentro. O Alckmin, no estaleiro, nos Emirados Árabes, construindo 2 navios para 300 mil toneladas que poderia ser feito aqui. A gente tem gente precisando trabalhar, a gente tem estaleiro, a gente tem tecnologia. A gente, quando começou, em 2003, a gente não tinha soldador qualificado, porque a solda de casco de navio é uma coisa muito sofisticada. Não é qualquer soldador mequetrefe que vai lá soldar. Tem que ser soldador de qualidade. E a gente tem gente nesse país, as pessoas se especializaram. Então, esse país, gente, está pronto para a gente fazer ele se transformar, sabe, numa grande economia. A gente, quando tomou posse, era a 12ª, já somos a 9ª economia. Se prepare, Paulo Okamoto, se prepare, porque nós vamos crescer mais. Nós vamos crescer mais. Vai ter dificuldade, mas a gente vai crescer. País, se você pegar as informações, você vai perceber o seguinte: só o Banco do Brasil, este ano, emprestou mais dinheiro do que os 4 anos do Bolsonaro. Só a Caixa Econômica, em dezembro, tinha dobrado o dinheiro que o Bolsonaro emprestou em 4 anos. Só o ministro do Transporte, esse ano, teve 1 bilhão a mais do que os 20 bilhões que o Bolsonaro teve no mandato de 4 anos. Na ciência e tecnologia, só de bolsa, a gente investiu 4 vezes mais que ele no ano. A gente investiu o que ele investiu nos 4 anos. Obviamente que esse dinheiro é que nem uma gravidez. Ele vai aparecer. Ele vai aparecer no emprego. Ele vai aparecer no pequeno produtor rural. Ele vai aparecer no pequeno empresário. Ele vai aparecer das pessoas que vão poder voltar a comprar outra vez. E nós vamos voltar a investir em universidade. Vamos voltar a investir. Aliás, uma notícia para vocês todos aqui que têm diploma universitário. Nós fomos no Rio de Janeiro anunciar uma faculdade de matemática. Para quê? A gente vai pegar os meninos que ganharam medalha de ouro nas Olimpíadas da Matemática e a gente vai fazer um vestibular com eles e vamos colocar o ano que vem 100, depois mais 100, depois mais 100, depois mais 100. Vamos chegar a 400 alunos que vão ficar diretamente nessa faculdade, dirigida pelo nosso Conselho de Matemática, que eu esqueço o nome aqui, o INPA, o Instituto de Matemática Aplicada. E mais ainda, esses meninos vão ter apartamento para morar. Nós vamos dar faculdade, apartamento e uma ajuda de custo para eles comerem. É pouco? Jorge Bittar, você que se formou no ITA, nós estamos levando o ITA para o Ceará, para Fortaleza, em agradecimento ao Estado do Ceará, que é um Estado que 40% das pessoas que passam no vestibular para o ITA passam no Estado do Ceará. Então, nós vamos levar em homenagem ao Ceará. Talvez a gente faça alguma coisa na Bahia também. Mas aí nós vamos levar para o Ceará. Eu vou, no começo do ano,
lançar